Oi, gente, boa tarde. É muito bom estar com vocês para iniciar mais um programa do projeto Manual do Proprietário, que vocês bem sabem é aquele programa que traz para vocês informações muito claras, científicas e simples de serem seguidas para que vocês consigam manter seu organismo em ótimo estado de funcionamento e prevenindo assim o aparecimento e ou evolução de doenças crônico-degenerativas. Vocês conhecem bem o lema não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes, que grande parte dessas doenças crônico-degenerativas tem entre si alguns monstrinhos atuando ao longo da vida, propiciando que a doença encontre terreno para se manifestar. Eu costumo chamar de, entre aspas, meia dúzia de monstrinhos, que quando a gente consegue e aprende como cuidar de cada um deles, você mantém o seu organismo em equilíbrio. E em equilíbrio, a doença não encontra possibilidade de se manifestar. Não é? Então vocês aprenderam que a desidratação dentro das células e no tecido extracelular, ou seja, a falta de água pura, a falta de oxigênio, a desoxigenação intracelular, também são esses monstrinhos. A inflamação crônica silenciosa causada por tanta toxicologia ambiental, tanto acidulante, conservante, agrotóxico, metais tóxicos, alumínio, chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, vão levando a um processo inflamatório, assim como o aumento da resistência à insulina, que cursa com obesidade, hipertensão, diabetes, inflamação, glicação, que é a destruição, a caramelização das proteínas, a desmodulação hormonal, mas como um todo, não modulação hormonal só sexual, mas também da tireoide, da paratireoide, das suprarrenais. Então, vejam, como a gente cuida disso tudo e o nosso corpo passa a ter um metabolismo otimizado, tudo funciona plenamente. Seu sistema imunológico fica em alta, te protege contra agressões do meio ambiente, sejam elas virais, fúngicas, bacterianas, as células cancerosas que nós estamos produzindo todos os dias. Então, o Manual do Proprietário, esse projeto, há quase uma década, foi o criador desse lema, não existe 1 milhão de doenças diferentes, 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Né? Todas acontecem por meia dúzia, entre aspas, de situações que não são previstas e ou cuidadas pela nossa medicina convencional. E para esse controle dessas situações, a gente vem utilizando uma série de ciências, como a própria medicina convencional, como a medicina chinesa, como a fitoterapia, como a prática ortomolecular, a nutrologia clínica. E todas essas ferramentas em conjunto nos levam a um resultado muito, muito melhor. Pena que isso não está sendo feito por todo mundo. Essas medidas teriam que estar sendo tomadas a nível governamental, estadual, municipal, por todas as autoridades de saúde desse país e de todo o planeta, pelas sociedades de especialidades médicas todas, ter no currículo das escolas médicas ênfase para se aprender a tratar estresse oxidativo, o que são radicais livres, como que eles interferem com a saúde, o que exatamente não são só os radicais livres, mas é o excesso de radicais livres que faz isso. Então, aprender como eles são produzidos e como nós podemos controlá-los, a inflamação crônica silenciosa, sem a utilização de drogas, a detoxificação, a nutrição, mas a nutrição avançada, a nutrologia avançada, ensinada nas escolas médicas, que não foram, na minha época, 40 anos atrás, como não são ensinadas hoje também para os atuais alunos, estudantes de faculdades de medicina. Parece que isso nada tem interesse, né? Que é simplesmente fazer um diagnóstico e usar uma droga respectiva ou uma cirurgia para aquele tratamento, ou uma quimioterapia, ou uma radioterapia. Enfim, esperamos a coisa acontecer para tratar os efeitos e não o que causou essas doenças. Isso deveria estar implícito nos currículos médicos. Então, além dessa frase
não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Uma outra frase, fica aí por causa do sistema errado, também incluída no nosso currículo aqui, no nosso projeto Manual do Proprietário. Eu podia resumir essa frase assim, o que os médicos nem imaginam que não sabem, porque eles nem imaginam que eles não sabem, porque não foram ensinados, te faz muito mal, com certeza te faz muito mal. Quanta gente tendo aí sendo tratados refluxos gastroesofágicos com o uso crônico de inibidores de bomba de prótons, que são os omeprazóis da vida, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, enfim, bloqueando a produção de ácido clorídrico, né? Alterando toda a fisiologia corpórea, não só do sistema gastrointestinal, diminuindo a absorção de uma série de nutrientes importantíssimos. E ao invés de se corrigir a dieta desses pacientes, e ao contrário de bloquear a produção de ácido clorídrico, grande parte desses pacientes, eles têm falta de ácido clorídrico, eles têm hipocloridria ou acloridria, que é muito comum em pacientes a partir dos 50 anos de idade. Então veja, é simplesmente cuidar dos sintomas. Então é isso, o que infelizmente eles nem imaginam que não sabem, está te fazendo mal. Quanta gente chega ao consultório deprimida, com síndrome de fadiga crônica, com fibromialgia, dor no corpo todo, e fala assim, olha, a minha dieta é assim, 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 eu como meu pãozinho francês de manhã com margarina, o meu café com Nescau e açúcar, ou meu café com leite e açúcar, enfim, o meu almoço é arroz branco, feijão, um ovo, um bife, né? Esse pessoal não tem uma orientação nutricional. E para você que está me ouvindo agora e está sintonizando a Mundial agora e não conhece o projeto Manual do Proprietário, eu queria sugerir uma ferramenta muito interessante para vocês, gente, que é utilizar o youtube.com. É simples, vocês entram no youtube.com, coloquem lá /Dr. Edmond Saab Júnior e assistam os vídeos. Deve ter ali para vocês pelo menos uns 300 vídeos, cada um deles tem um título. Vejam os que falam de nutrição avançada, nutrologia do futuro. O que eu falei na semana passada para vocês aqui, né, e que já está no YouTube para todos acessarem, eu mostrei uma série de trabalhos científicos relacionando tipos de alimentos, tipos de dietas com incidências de diversos tipos de cânceres diferentes que poderiam ter sido evitados, né, numa enormidade de milhares de pessoas, né, ao longo das vidas, pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, né, precocemente por causa dessas doenças. Vejam, quando nós vemos uma pessoa que viveu bem até 85, 90 anos de idade e morreu por senilidade, é uma coisa até compreensível. Tudo tem data de validade que foi criado, né, pela natureza. Um gato tem o seu tempo de vida, um cachorro o seu tempo de vida, uma planta seu tempo de vida. Nós também temos. Mas o duro é ver pessoas jovens morrendo de infarto, morrendo de acidente vascular cerebral, ou ficando inválidos por esses mesmos motivos, morrendo por câncer, com terrível sofrimento, deixando aí viúvas, viúvos, órfãos e tantas doenças que poderiam ter sido evitadas se simplesmente virássemos a nossa imaginação, a nossa atenção aos cuidados, à prevenção, à verdadeira medicina preventiva, né? E para isso teria que começar desde a escola, desde a faculdade de medicina, ou talvez desde o ensino fundamental, ter uma matéria que ensinasse o que é alimentação saudável, dentro da própria biologia, talvez, que as prefeituras convocassem as mães, as tias, as avós, para que assistissem palestras de como fazer as compras para abastecer a sua casa e preparar seus alimentos, e como também preparar esses alimentos. Então, o que comprar e como preparar e como diversificar. Vocês não têm ideia do que seria evitado de
sofrimento de doenças, de custos, né, sociais por causa dessas doenças, como melhoraria a qualidade de vida física, emocional, né, de todas essas pessoas. Isso repercutiria em todos os padrões da sociedade. E é uma coisa muito simples de ser feita, mas infelizmente isso contraria setores poderosíssimos, entidades poderosíssimas, como a indústria alimentícia, como a própria indústria farmacêutica, e por aí vai. Mas cedo ou tarde vai ser obrigado a ser implementado essas ideias que eu falo para vocês, porque nós estamos perdendo a luta para a doença crônica de forma vexatória. Né? De forma vexatória. Nós não conseguimos diminuir a incidência de câncer, de infarto, de AVC, de diabetes. Pelo contrário, essa incidência vem aumentando. Obesidade, diabetes, depressão, tudo. Por quê? Porque nós não tomamos realmente o cuidado básico necessário para estar agindo profilaticamente, preventivamente, para que essas pessoas não precisam passar por isso. Tá ok? Você que está ligando agora então ao Mundial, anote essa dica muito importante aí, youtube.com/Dr. Edmond Saab Jr., e aí vocês vão podendo ver os filmes anteriores, os vídeos anteriores, anotando, pesquisando, conversando com parentes, com amigos da área de saúde e pondo em prática tudo que a gente vem falando aqui no Projeto Manual do Proprietário. E vocês, em muito pouco tempo, vão observar diferenças, mas assim, brutais, na qualidade de vida de todos que estiverem utilizando essas informações. Como vários e vários já tiveram esse resultado e já nos notificaram por e-mails, agradecimentos, e é uma coisa fantástica. E esse projeto, queria que vocês soubessem, se vocês procurarem no Google, o Manual do Proprietário, Edmond Saab Jr., já atravessou fronteiras, já teve entrevistas para a Europa, para a Áustria, para a Alemanha. Então, tem gente que leva isso a sério e essas pessoas colhem esses frutos. Mais duas dicas importantes que eu quero que vocês anotem aí, é que o site do simpsaude.com, ali vocês também têm links para diversas palestras, para diversas entrevistas, vocês têm uma maneira simples e fácil de como aprender a se nutrir, vocês têm um suco detoxificante que aumenta o óxido nítrico, outro vídeo muito interessante para vocês assistirem no youtube.com/Dr. Edmond Saab Jr., não é? E vocês, tendo esse site, já começam a ter uma ideia do que a gente fala aqui. Então o site é simpsaude.com. Então eu vou soletrar: Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com, sem o BR, tá ok? Outra coisa importante, eu vou dar um monte de informações para vocês, como eu faço sempre, o nosso tempo é curto e muitos de vocês não estão podendo anotar, vocês estão no carro, vocês estão no trabalho. Daqui 3 ou 4 dias o Jean Lourusso vai postar esse vídeo de hoje, essa nossa fala ao vivo aqui, que ocorre todas as terças-feiras, às 14 horas, para vocês poderem estar já no próximo fim de semana vendo, anotando, pesquisando e utilizando. O nosso link, o nosso meio de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial. Também queria que vocês anotassem que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês enviem as sugestões de pauta, dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara todos esses e-mails e me entrega isso com muito carinho, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. E lembre que a sua dúvida é a dúvida de centenas de outros ouvintes que também muitas vezes não tem tempo para estar escrevendo, para estar nos contactando, e você vai estar ajudando muita gente com as suas sugestões de pauta aí, tá ok? Então, eu vou dar sequência. Eu falei para vocês na terça-feira passada muito de câncer relacionado com certos tipos de alimentos, basicamente alimentos de origem animal, leite e derivados, carne vermelha. Hoje eu quero conversar com vocês, então, um pouco do que pode nos proteger contra isso. Então, voltando
a esse último congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ocorrido agora no começo do ano de 2017. Esse é o maior congresso do mundo na especialidade de câncer, que eu queria que vocês soubessem, não é? Onde o Dr. Erin Van Bleringen, que ele é um epidemiologista da Universidade da Califórnia, fez um estudo com 992 pacientes portadores de câncer de intestino grosso e reto, ou câncer cólon retal. E esses pacientes foram orientados a fazer exercícios físicos, cuidar do peso, fazer uma dieta adequada, rica em verduras, frutas, legumes e grãos integrais, pararem de comer embutidos e carne vermelha, ou diminuírem muito drasticamente a carne vermelha, e observaram atentamente esses pacientes que seguiram as instruções. E também fizeram uma observação nos que não seguiram à risca essas instruções. E o resultado, após 7 anos, mostrou uma redução na mortalidade do grupo que seguiu as orientações direitinho em 42%. Olha só que interessante. A conclusão de um oncologista que foi o presidente desse congresso, do mais importante congresso de câncer do mundo, Dr. Daniel Hayes, ele fala assim: bom, agora com base em evidências robustas científicas sobre a importância do estilo de vida, inclusive após o diagnóstico da doença câncer, não é? Que além de prevenir 1/3 de todos os tipos de câncer, esses hábitos saudáveis também ajudam a debelá-lo com maior eficácia. Por que eu falo isso e repito isso para vocês? Porque até agora, quando a gente falava de hábitos de vida, estilo de vida para prevenir câncer, para tratar câncer, os oncologistas diziam: isso é tudo balela, nada disso funciona. Façam a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia e comam o que vocês quiserem. E esse estudo e esse congresso chegou justamente à conclusão do que a gente fala para vocês há mais de década, que o estilo de vida é muito, muito importante para prevenir e para tratar do câncer. Okay? Então agora eu vou falar de algumas coisas boas para vocês terem em mente em relação a isso. Por exemplo, a soja. A soja tem substâncias chamadas isoflavonas. Entre elas, as mais importantes, a ginesteína e a daidezeína. Né? Elas são fitoestrogênios, são como se fossem estrogênios, hormônios femininos vegetais, bons. E as ligninas, que estão presentes nas sementes da linhaça e do gergelim, protegem contra o câncer de mama, competindo com os estrogênios que estão metabolizados erroneamente no nosso corpo, ocupando os receptores para que esses estrogênios maléficos não passem a informação errada, gerando o câncer de mama. Também os fitoestrogênios, a ginesteína e a daidezeína, elas também protegem contra o aparecimento de câncer de próstata. Né? E aí eu não vou dizer, mas isso aí está tudo publicado na Nutrition and Cancer, é uma revista especializada no assunto. Outra coisa interessante, a diminuição da ingestão de leite e derivados, o aumento da ingestão de cereais integrais, feijões, tofu, nozes, vegetais verdes, associados à atividade física e exposição solar, que faz vitamina D, né? A diminuição do consumo de sódio, do sal refinado de cozinha, e a ação protetora desses fitonutrientes da soja diminuem a incidência de fraturas por osteoporose. Então, vejam, com a mesma estilo de vida, mesma nutrição que previne o câncer, vocês previnem também a osteoporose. Ah, mas eu tenho que tomar o leite e o queijo porque eu preciso de cálcio para prevenir. Errado. Não é? Você tem cálcio em altas quantidades em cereais integrais, como o arroz integral, como a farinha de trigo integral, como a semente de gergelim. Então você não precisa do leite para isso, pelo contrário, ele piora as condições dos seus ossos. Essa substância, o inositol hexafosfato, contido no farelo de cereais integrais, como arroz, milho e trigo, eles inibem o crescimento de vários tipos de tumores,
Também está publicado na Nutrition in Cancer. E também inibem a cristalização de sais de cálcio, né, o oxalato e o fosfato, prevenindo os cálculos urinários, as pedras nas vias urinárias. E inibe a calcificação de partes moles e calcificação cardiovascular, diminuindo o risco de formação de placas ateroscleróticas e diminuindo também os infartos do miocárdio e acidente vascular cerebral. Mais um efeito protetor desse inositol hexafosfato é que ele tem um efeito gastroprotetor, ele previne contra a úlcera gástrica. Olha quanta coisa importante que vocês podem estar fazendo aí, né, com os cereais integrais por causa do inositol hexafosfato. A epigalato-catequina galato, presente no chá verde, protege contra câncer. As saponinas do tofu protegem também contra câncer do intestino. Olha que interessante. A grama de trigo protege contra efeitos colaterais da quimioterapia. Ela previne a anemia e a leucopenia, a queda das células brancas para quem está fazendo quimioterapia. Também está publicado no Nutrition in Cancer. Grama de trigo é muito fácil vocês aprenderem a plantar em casa. Vão no youtube.com e pergunte lá como plantar grama de trigo. Vocês vão aprender a fazer isso em 5 minutos, é baratíssimo, simples, de uma semana vocês têm planta de trigo em casa. A própria grama do trigo, essa que eu estou falando para vocês, ela é composta 70% de clorofila e o resto em apigenina, que é um potente bioflavonoide. São substâncias que previnem contra câncer de mama, de útero, de ovário, de próstata, de fígado, de intestino crônico e de leucemia mieloide crônica. Olha quanta coisa, uma grama de trigo. Essa grama de trigo vocês poderiam estar colocando naquele seu suco que eu falo para vocês colocarem e tomarem todo dia de manhã. O trigo germinado, que é mais fácil ainda, antes de virar a grama de trigo, ele fica germinado, aparece uma pontinha nele. Ele é rico em Lactobacillus reuteri, que produz vitamina B12. Então, quem acha que vai ficar sem B12 porque diminuiu a carne vermelha, bobagem. Na grama de trigo, ele vai estar se enriquecendo de B12. O trigo germinado é uma ótima fonte de B12 ao invés de carne, né? E fora que eles são inibidores de formação de câncer. E não é destruído quando você cozinha. A linhaça germinada também tem efeito contra câncer de mama. A soja germinada também é interessante. O Dr. Campbell fez um trabalho com animais de laboratório que foram induzidos a desenvolver câncer hepático por uma toxina chamada aflotoxina. E ingeriram mais de 10%, e os animais que ingeriram mais de 10% das calorias diárias em caseína, na proteína do leite, tiveram 100% de câncer de fígado, enquanto os que comeram menos do que isso não tiveram nada de desenvolvimento tumoral. Então, a caseína em excesso é o mais poderoso indutor de câncer, a proteína do leite. A célula cancerosa, ela está na matriz, ela está cercada, e para ela poder sair e se difundir para outros lugares, formando metástase, ela precisa produzir uma protease para romper essa casca e poder migrar. As quinonas de flavonoides contidas no trigo germinado destrói essa protease que desprende as células para fazer metástase. Olha que interessante. Protegem contra câncer de intestino e melanoma. Olha, para vocês aprenderem como germinar, vão também ao YouTube e procurem um site chamado Terra Pia, e vejam como germinar, é muito fácil. Tá ok, gente? E o nosso tempo voou aqui de novo, foi um prazer estar com vocês, quero desejar uma semana maravilhosa a todos e terça-feira estamos juntos. Um abração a todos, tchau, tchau, pessoal.